A humilhação aconteceu diante de todos, numa tarde quente, à beira do cais. O homem foi interrompido enquanto trabalhava, com as mãos sujas de sal. O milionário árabe chegou cercado de vozes, perfumes caros, risadas fáceis. Falou alto, em tom de desafio, como quem compra tudo com dinheiro. Apontou para a água e riu, oferecendo ouro em troca de um impossível. Alguns riram junto. Outros desviaram o olhar. O símbolo da perda estava ali. O barco velho, parado, sem motor. Era tudo o que restava depois de meses difíceis. Por dentro, o homem sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. A vergonha ficou quieta, presa no peito. Ele abaixou a cabeça, ajustou a corda do barco, fingiu normalidade. Por alguns instantes, acreditou que podia continuar assim. Antes daquele dia no cais, a vida dele tinha seguido um caminho previsível. Nada rápido, nada fácil, apenas constante. Ele nascera no interior da Bahia, numa casa baixa, de chão frio. O pai acordava antes do sol e falava pouco. A mãe guardava contas dobradas dentro de uma Bíblia gasta. A fé vinha misturada com trabalho, sem discursos longos. Ainda jovem, ele aprendeu a anotar gastos num caderno simples: arroz, feijão, luz, água. Aprendeu que faltar com a palavra custava mais que dinheiro. Na pequena igreja do bairro, sentava sempre no fundo. Não liderava nada, não aparecia, apenas ia. Quando completou 20 e poucos anos, decidiu sair. O ônibus levou quase um dia inteiro até o litoral paulista. Chegou com uma mochila, 2 documentos e uma promessa interna. Trabalharia o quanto fosse preciso. Dormiu meses num quarto alugado, dividido com outros homens cansados. O primeiro emprego foi num depósito de peixes. Horário irregular. Cheiro forte. Pouca conversa. O salário mal cobria o aluguel e a comida. Mesmo assim, ele guardava moedas numa lata enferrujada. Dizia a si mesmo que aquilo tinha um propósito. Depois de alguns anos, conseguiu comprar um barco pequeno, usado. Pintura descascada, motor fraco. Assinou o contrato com a mão tremendo. Guardou a cópia dobrada na carteira. Era o primeiro bem que realmente lhe pertencia. Vieram madrugadas frias, mãos cortadas, costas doloridas. O mar não tinha piedade nem elogios. Alguns dias rendiam bem, outros não rendiam nada. Mesmo assim, ele persistia. Voltava sempre antes do escurecer. Com o tempo, o quarto virou um apartamento simples. Cozinha estreita, mesa de madeira, 2 cadeiras. Na parede, um calendário antigo, nunca trocado. Ele marcava datas importantes com caneta azul. A fé continuava presente, mas discreta. Ele agradecia em silêncio antes de sair. Não pedia muito. Apenas força para continuar. Anos se passaram. Ele regularizou documentos, pagou taxas, renovou licenças. Guardava tudo em uma pasta azul, organizada por ordem. O barco foi reformado aos poucos. Nada luxuoso, apenas funcional. Foi então que conheceu a mulher. Trabalhava numa barraca próxima ao mercado de peixe. Conversas curtas, sorrisos contidos. Ela gostava de ouvir mais do que falar. Casaram-se num sábado simples, sem festa grande. A rotina ganhou outro ritmo. Despesas dobraram. Responsabilidades também. Vieram planos pequenos, sempre cautelosos. Comprar um motor melhor. Guardar para o futuro. A perda começou devagar. Primeiro, um período de mar ruim. Depois, um problema mecânico ignorado por falta de dinheiro. O barco ficou parado mais vezes do que devia. As contas começaram a atrasar. Ele usou a reserva guardada por anos. A lata enferrujada ficou vazia. A fé, antes silenciosa, começou a ficar pesada. Ele ia à igreja, mas saía rápido. Sentava no mesmo banco, mas pensava em números. Quando o motor quebrou de vez, tudo mudou. O orçamento não permitia conserto imediato. Sem barco, não havia renda. Sem renda, não havia estabilidade. Vieram empréstimos pequenos. Depois, promessas de pagamento.
Assinaturas apressadas. Datas marcadas no calendário com força demais. A pasta azul ficou mais grossa, menos organizada. Documentos misturados, multas, avisos. A mesa da cozinha passou a acumular papéis. A relação em casa ficou silenciosa. Não havia brigas, apenas cansaço. Ela perguntava pouco. Ele respondia menos ainda. A vergonha começou ali, não pública, não dita. Aquela que se carrega no corpo. Ele evitava conhecidos no cais. Mudava horários. Caminhava olhando para baixo. O barco, parado, virou um lembrete constante. A fé, que antes sustentava, parecia distante. Ele ainda acreditava, mas sem proximidade. As orações ficaram curtas, quase automáticas. Quando precisou vender o motor antigo por quase nada, sentiu o golpe. Assinou o recibo sem olhar. Guardou o papel na pasta, sem cuidado. A mulher partiu meses depois, sem gritos, sem acusações. Levou poucas coisas. Deixou a chave sobre a mesa. O apartamento ficou grande demais. 2 cadeiras para uma pessoa só. O calendário não foi mais marcado. O barco permaneceu. Velho e imóvel. Símbolo de tudo o que fora construído e perdido. Ele tentou outros trabalhos. Bicos mal pagos. Horários incertos. Nada que durasse. Os documentos vencidos se acumularam. As taxas cresceram. As possibilidades diminuíram. A fé virou um fundo distante. Não negada. Apenas esquecida. Como algo guardado no fundo de uma gaveta. Anos de esforço pareciam resumidos àquele casco parado. Tudo que fora conquistado estava ali, inútil. Mesmo assim, havia uma estranha sensação de rotina. Ele acordava, saía, voltava. Comia pouco, dormia mal. Era uma estabilidade falsa, sem futuro, sem movimento, apenas continuidade. Os dias começaram a se repetir sem diferença clara. Ele acordava antes do sol, por hábito, não por necessidade. O corpo levantava, mesmo quando não havia destino. O quarto permanecia escuro, com o mesmo cheiro de sempre. Preparava café ralo, quase sem gosto. Sentava à mesa pequena, olhando a parede descascada. O rádio ficava desligado. O silêncio parecia mais previsível. Saía de casa no mesmo horário. Caminhava até o cais sem pressa. Não para trabalhar, apenas para estar ali. O barco continuava parado, preso pela mesma corda antiga. Ele passava a mão pelo casco como quem confere algo perdido. Não esperava resposta. A madeira fria não devolvia nada. Alguns homens ainda o cumprimentavam de longe. Ele respondia com a cabeça. Não se aproximava. Não explicava nada. Sentava num banco de concreto e observava o movimento. Barcos saindo, motores ligando, redes sendo puxadas com esforço. Ele permanecia imóvel. O tempo passava sem ser contado. Ao meio-dia, comia um pão simples comprado na esquina. Sempre o mesmo. Nunca reclamava. Pagava em moedas separadas com cuidado. À tarde, e andava sem rumo definido. Entrava em mercados sem comprar. Olhava vitrines que não ofereciam nada. Em casa, a pasta azul ficava sobre a mesa. Ele a abria raramente. Quando abria, fechava logo depois. Os papéis estavam ali, mas não pediam leitura. À noite, tomava banho rápido. A água fria ajudava a não pensar. Vestia roupas limpas, porém gastas. Às vezes, sentava na cama sem deitar. Olhava o chão. O pensamento não corria, apenas ficava. A igreja continuava no mesmo lugar. Ele passava em frente aos domingos. Entrava algumas vezes. Sentava no fundo, como antes. As palavras ditas lá dentro não provocavam nada. Nem incômodo, nem consolo. Apenas som. Ele saía antes do final. Não cumprimentava ninguém. Não se despedia. A fé se tornara um gesto vazio. Não rejeitada. Não buscada. Havia rituais sem sentido claro. Arrumar a cama, lavar o copo, dobrar a toalha. Tudo feito com precisão. Como se a ordem mínima evitasse o colapso completo. As noites eram longas. O sono vinha fragmentado.
sonhos curtos, imagens sem sequência. Ele acordava cansado, sem ter feito esforço algum. Algumas lembranças surgiam sem aviso. O contrato do barco, a lata de moedas, a chave deixada sobre a mesa. Nenhuma dessas imagens trazia dor aguda. A dor já tinha passado. Restava algo mais raso, constante. O corpo emagreceu. As roupas ficaram largas. Ele notou, mas não se importou. Quando chovia, ficava em casa. O som da água no telhado parecia suficiente. Não ligava luzes. Nos dias de sol forte, procurava sombra. Não enfrentava mais nada. O tempo perdeu peso. Segundas e sábados eram iguais. Datas não tinham significado. Ele parou de marcar o calendário. O papel ficou pendurado por meses. Às vezes, alguém perguntava se ele ia vender o barco. Ele respondia que não sabia. A conversa acabava ali. Não havia raiva. Não havia revolta. Apenas uma retirada lenta, como quem se afasta sem dar passos visíveis. Ele continuava respirando, andando, existindo, mas sem direção interna. Tudo funcionava no automático. O corpo sabia o que fazer. A mente não interferia. Era um apagamento gradual, sem drama, sem resistência. Uma vida reduzida a movimentos mínimos, suficientes para continuar, insuficientes para mudar. A frase surgiu numa manhã comum, sem peso especial. Ele disse em voz baixa, quase sem som: "Não dá mais." Não havia desespero nela, apenas constatação. O dia seguiu igual aos outros. Ele levantou, lavou o rosto, vestiu a mesma roupa. O espelho devolveu um rosto neutro, sem cobrança, sem expectativa. O café ficou esquecido sobre a mesa. Esfriou sem ser tocado. Ele saiu de casa mais tarde que o habitual. O corpo parecia pesado, mas não cansado. Era outra coisa, como se o movimento tivesse perdido função. No caminho até o cais, parou algumas vezes, não por falta de fôlego, por falta de motivo para continuar andando. Sentou no mesmo banco de concreto. Olhou a água sem atenção real. Ondas pequenas batiam no limite do cais. O som era regular. Não pensou em Deus. Não pensou em falta de Deus. A ideia simplesmente não apareceu. A fé não estava ausente. Estava irrelevante. O barco permanecia ali, imóvel. Ele não se aproximou. Ficou à distância. Percebeu algo simples. Nada mais precisava ser resolvido. Nada precisava ser salvo. As contas não exigiam resposta naquele momento. Os documentos não pediam ação. As pessoas não esperavam nada dele. Era um alívio estranho, sem alegria. Ele ficou ali por horas. O sol subiu. Depois, desceu. Ninguém falou com ele. Ele também não chamou ninguém. Quando voltou para casa, não sentiu diferença. A porta se abriu. A casa o recebeu em silêncio. Sentou-se à mesa e ficou parado. As mãos pousadas, sem gesto. Pensou pela primeira vez com clareza que não esperava mudança, não esperava melhora, não esperava ajuda. Não era desistência ativa, era cessação. A vida tinha parado de pedir decisões e ele tinha parado de oferecê-las. A noite não acendeu a luz imediatamente. Ficou no escuro até os olhos se acostumarem. Sentiu o próprio corpo ocupar o espaço. Nada além disso. Não houve choro. Não houve memória forte. A frase voltou sem emoção. É isso. Ela não trazia tristeza. Tampouco aceitação profunda. Era apenas correta. Ele se deitou sem trocar de roupa. O teto ficou ali, conhecido. O sono veio rápido, mas raso. Acordou algumas vezes, sem motivo. Em uma dessas vezes, ficou sentado na cama. O coração batia normal. A respiração estava calma. Percebeu que não tinha mais perguntas, nem internas, nem silenciosas. Não perguntava por quê. Não perguntava até quando. A mente estava vazia de exigências. Na manhã seguinte, acordou antes do despertador inexistente. O corpo seguia o costume. Levantou. Abriu a janela. O céu estava cinza. Nem ameaçava chuva.
nem prometia sol. Ele observou por alguns minutos. Depois fechou a janela. Sentou-se novamente à mesa. Ficou ali, imóvel. Não pensou em sair. Não pensou em ficar. Era uma pausa completa, interna. Nada parecia errado. Nada parecia certo. A vida tinha chegado a um ponto neutro, sem tensão, sem impulso. Um fundo silencioso, sem eco. Ali, ele não esperava nada. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia definitivo. Ele estava no cais quando percebeu a presença. Não ouviu passos. Não sentiu aproximação. Apenas notou alguém ao lado, apoiado no corrimão gasto. Um homem comum. Roupas simples. Nada que chamasse atenção. O desconhecido olhava a água com calma. Como quem não tinha pressa nem destino. Ficaram assim por alguns instantes. Nenhuma palavra. O som das ondas ocupava tudo. O homem falou primeiro, sem virar o rosto. Perguntou se aquele barco ainda era usado. A pergunta era simples, mas acertou algo sensível. Ele respondeu que não. Disse isso sem explicação. O desconhecido assentiu lentamente. Continuou olhando para a frente. Depois perguntou há quanto tempo o barco estava parado. Ele demorou a responder. Não lembrava datas com precisão. Disse que fazia tempo. O homem pareceu entender. Não pediu detalhes. O silêncio voltou. Denso, mas não incômodo. O desconhecido apoiou os braços no corrimão. As mãos eram firmes, marcadas. Mãos de quem trabalha. Sem olhar diretamente, comentou que o casco ainda estava inteiro. Disse isso como uma constatação, não como elogio. Ele estranhou. Pouca gente reparava nisso. Perguntou como ele sabia. O homem respondeu que dava para ver. Algumas coisas permanecem, mesmo paradas. Nada mais foi dito por um tempo. O sol avançava lentamente. O vento leve trazia cheiro de sal. O desconhecido então fez outra pergunta. Disse que aquele lugar costumava ser mais movimentado para ele. Ele sentiu o corpo reagir. Não de medo, de atenção. Perguntou como ele sabia disso. O homem virou o rosto pela primeira vez. O olhar era direto, mas tranquilo, sem curiosidade excessiva. Disse que via marcas de rotina. O banco gasto. O horário repetido. Ele não respondeu. O desconhecido continuou. Falou do motor antigo. Comentou que tinha sido vendido às pressas. Ele sentiu o estômago contrair. Aquilo não era visível. Não estava escrito em lugar nenhum. Perguntou quem ele era. O homem não respondeu imediatamente. Apenas perguntou por que ele tinha parado de ir à igreja aos domingos. A pergunta caiu sem violência. Mas não havia como ignorar. Ele disse que ainda ia, às vezes. Era verdade, em parte. O desconhecido não corrigiu. Apenas comentou que ele sempre saía antes do final. O silêncio ficou mais pesado. Ele respirou fundo. Não se defendeu. Não explicou. O homem falou baixo. Disse que ele guardava documentos numa pasta azul, que costumava organizá-los com cuidado. Ele fechou os olhos por um instante. Aquilo não era possível. Perguntou como ele sabia dessas coisas. O desconhecido respondeu com outra pergunta. Perguntou quando ele tinha parado de esperar algo. Não havia acusação, apenas clareza. Ele demorou a responder. Sentiu a garganta seca. Disse que não lembrava. O homem assentiu novamente, como se essa resposta fosse suficiente. Ficaram em silêncio. Algumas pessoas passaram pelo cais. Ninguém pareceu notar a conversa. O desconhecido então falou algo simples. Disse que às vezes o fundo não é queda. É parada. Ele ouviu. Não comentou. O homem se afastou um pouco do corrimão. Olhava agora diretamente para ele. Perguntou se ele ainda lembrava por que tinha começado. A pergunta não trazia nostalgia, nem cobrança. Ele sentiu algo se mover, muito devagar. Não era esperança. Era reconhecimento. Disse que lembrava, mas que isso não mudava nada. O desconhecido não discordou.
Disse apenas que lembrar não serve para voltar. Serve para não mentir para si mesmo. Essas palavras ficaram suspensas. O homem deu um passo para trás. Olhou novamente para a água. Falou que precisava ir. Não explicou para onde. Antes de sair, disse algo que não soou como promessa. Disse que ele não tinha sido esquecido. Ele tentou responder, mas o homem já se afastava. Caminhou sem pressa pelo cais. Misturou-se às pessoas. Em poucos segundos, não estava mais ali. Ele permaneceu no mesmo lugar. O corpo imóvel. A mente alerta. Nada tinha sido resolvido. Nada tinha sido oferecido. Mas o silêncio já não era o mesmo. Ele não voltou para casa imediatamente. Permaneceu no cais depois que o homem sumiu. O corpo ainda estava ali. A mente, não. As perguntas não ecoavam como antes. Elas se organizavam. Sem pressa, sem acusação. Ele caminhou até o barco. Aproximou-se como não fazia havia muito tempo. Passou a mão pelo casco. Sentiu a aspereza conhecida. Lembrou do dia em que assinou o contrato. Da caneta falhando. Do nome escrito com cuidado. Não houve emoção forte. Apenas precisão. Sentou-se no banco de concreto novamente. O sol já estava mais baixo. A sombra alongava tudo. As palavras do desconhecido voltaram. Não como som, como alinhamento. Ele percebeu algo simples. Nunca tinha sido apenas o motor quebrado, nem o dinheiro curto. Tinha sido a primeira concessão pequena. O atraso ignorado, a assinatura apressada. Depois outra, e mais outra. Não crimes, não escândalos, afastamentos silenciosos. Ele lembrava quando decidiu não ir à igreja numa semana difícil. Disse que iria na seguinte. Não foi. Depois decidiu não falar com a mulher sobre uma dívida. Disse que resolveria sozinho. Não resolveu. Lembrou da noite em que vendeu o motor. Voltou para casa com menos do que esperava. Não contou a verdade completa. Nada disso parecia grave isoladamente. Mas agora apareciam ligados. Ele percebeu que tinha parado de escolher. Tinha passado a reagir. A verdade não o acusava. Ela apenas se mostrava inteira. Voltou para casa andando devagar. Abriu a porta. A casa estava igual. Sentou-se à mesa, puxou a pasta azul. Dessa vez, abriu com calma. Retirou os papéis um a um. Viu datas, valores, assinaturas. Reconheceu o momento exato em que parou de cuidar. Não por maldade, por cansaço. Sentiu o peso disso, sem culpa teatral. Ele tinha escolhido o silêncio errado. Não o que guarda, o que esconde. Levantou-se e foi até o quarto. Pegou a Bíblia antiga guardada na gaveta. Não abriu. Colocou-a sobre a mesa. Não houve oração, nem pedido. Apenas permanência. As perguntas agora eram outras. Não sobre milagre. Não sobre retorno. Eram sobre verdade. Ele percebeu que nunca tinha dito em voz alta que estava com medo. Nem para Deus, nem para si mesmo. Sentou-se novamente. O corpo cedeu um pouco. Lembrou da pergunta feita no cais. Quando tinha parado de esperar algo. Agora sabia. Tinha sido quando decidiu não sentir mais. A verdade não trouxe solução imediata. Trouxe direção interna. Ele entendeu que não precisava justificar o passado, nem corrigir tudo de uma vez. Precisava apenas parar de mentir. Na manhã seguinte, acordou cedo. O hábito continuava, mas algo estava diferente. Abriu a janela. O céu estava claro. Foi até a cozinha. Preparou café. Dessa vez bebeu. Vestiu uma roupa limpa. Pegou a pasta azul. Saiu de casa com destino definido. Não grande, mas real. Foi ao escritório onde devia documentos. Falou pouco, ouviu muito. Assumiu o que podia assumir. Anotou prazos. Não prometeu o impossível. Depois passou pelo cais. Olhou o barco. Não pensou em vendê-lo, nem em usá-lo ainda. Pensou apenas em cuidar. Sentiu vergonha surgir. Não fugiu dela. A verdade exigia isso. Naquele dia passou pela igreja. Entrou, sentou-se no fundo.
Ficou até o final. Não sentiu nada extraordinário, mas não saiu antes. Ao voltar para casa, percebeu algo silencioso. O peso tinha mudado de lugar. Não estava mais sobre ele. Estava diante dele. E isso fazia diferença. A mudança não veio como certeza. Veio como dúvida organizada. Nos primeiros dias, ele acordava com a mesma sensação de cautela. Nada parecia resolvido, mas algo pedia continuidade. Ele voltou ao cais em horários diferentes. Observava mais. Falava menos. Perguntou a um mecânico sobre o barco. Não pediu promessa. Pediu avaliação honesta. Ouviu que o casco aguentava, que o resto exigiria tempo, dinheiro, paciência. Ele agradeceu. Anotou tudo num papel simples. A dúvida apareceu forte naquela noite. Sentado à mesa, olhando contas e datas. Pensou se não era tarde demais. Não houve resposta imediata. No dia seguinte, voltou ao escritório. Entregou documentos faltantes. Assumiu atrasos. Recebeu prazos possíveis. Nada confortável, mas claros. Isso trouxe um fato novo. A situação não estava fechada. Ele começou a vender pequenos objetos guardados, ferramentas antigas, coisas esquecidas. Não como sacrifício heróico, como ajuste. O dinheiro não resolveu tudo, mas iniciou o movimento. Algumas pessoas notaram. Perguntaram se ele tinha voltado a trabalhar. Ele respondeu que estava cuidando. Essa palavra parecia suficiente. O barco passou por limpeza básica. Nada de reforma completa. Apenas cuidado. Ele passou horas lixando pequenas áreas. Sem pressa. O corpo sentia o esforço, mas não reclamava. Durante esse tempo, pensava pouco. A mente acompanhava as mãos. A intervenção não vinha como milagre visível. Vinha como possibilidade concreta. Um antigo conhecido ofereceu ajuda. Não dinheiro, contato. Indicou um serviço temporário no porto. Ele aceitou. Horários longos. Pagamento simples. O trabalho ocupou os dias. Trouxe cansaço real. À noite, o sono vinha mais profundo. As dúvidas não desapareceram, mas perderam força. Em alguns momentos, lembrava do homem no cais. Não como imagem, como presença firme. Não sentia obrigação religiosa. Sentia alinhamento. A mulher voltou a aparecer em pensamentos. Não como culpa, como fato pendente. Ele escreveu uma mensagem curta, sem explicações longas, sem pedidos. Ela respondeu dias depois, fria, educada. Aceitou conversar. O encontro aconteceu num lugar neutro. Mesa simples, café sem açúcar. Ele falou pouco. Disse a verdade, sem justificar escolhas. Ela ouviu. Não prometeu nada, mas não se levantou antes do fim. Esse foi um fato silencioso. As semanas seguiram. O dinheiro entrava devagar. As contas saíam com ordem. Ele marcou datas no calendário novo, com caneta preta, não como pressão, como orientação. O barco continuava parado, mas não abandonado. Um dia, o mecânico voltou. Disse que o motor poderia funcionar com reparo parcial. Nada definitivo. Ele aceitou. O teste aconteceu cedo, num dia nublado. O motor falhou. Depois respondeu. O som foi irregular, mas real. Ele desligou. Não comemorou. Sentou no banco. Respirou. A intervenção não anulava riscos. Apenas os tornava enfrentáveis. Na igreja, ele continuava indo. Sem assumir funções. Sem discursos. Apenas presença. Algumas pessoas perceberam. Cumprimentavam. Nada mais. Isso bastava. Certo dia, encontrou novamente o homem do cais. Não de perto, de longe. Ou achou que encontrou. A figura atravessou a rua. Misturou-se à cidade. Ele não seguiu, não chamou, não precisava. Entendeu algo simples. A intervenção não tinha sido pontual. Tinha sido contínua. Ela não resolvia por ele, acompanhava. As decisões agora vinham com custo real. E ele aceitava pagar. O trabalho temporário virou contrato curto. Nada seguro, mas suficiente.
O barco foi usado uma vez, depois duas. Pouco lucro, muito esforço. Ele voltou cansado, mas inteiro. A mulher concordou em tentar novo começo, sem promessas grandes, com limites claros. Ele aceitou todos. A intervenção não apagava o passado, organizava o presente. A dúvida ainda aparecia, mas agora vinha seguida de ação. O fato era visível. A vida tinha retomado o movimento, sem espetáculo, sem anúncio, apenas consequência. A vida não voltou a ser ampla, voltou a ser organizada. O apartamento ganhou pequenos ajustes. Nada novo, apenas cuidado. A mesa ficou limpa na maior parte do tempo. Os papéis passaram a ter lugar definido. A pasta azul permaneceu, mas mais leve. Ele acordava cedo, agora por escolha. Preparava café com atenção. Sentava, bebia. O silêncio da manhã não pesava, acompanhava. O trabalho seguia irregular. Alguns dias bons, outros curtos. Ele anotava tudo, sem ansiedade. O barco passou a sair poucas vezes por semana. Sempre cedo, sempre com retorno planejado. Não buscava excesso, buscava constância. O mar continuava imprevisível. Ele aceitava isso. Em casa, a conversa com a mulher era simples, sem cobranças antigas, sem planos longos demais. Eles cozinhavam juntos algumas noites. Comiam devagar, falavam do dia. Nem sempre havia acordo, mas havia presença. Na igreja, ele continuava no fundo. Sentava no mesmo banco. Não procurava sentir algo específico. Apenas permanecia. Às vezes, ajudava em tarefas pequenas. Nada visível, nada formal. Algumas pessoas confiavam nele novamente, outras não. Ele não exigia. O passado permanecia inteiro, sem ser revisado, sem ser negado. Ele entendia que certas perdas não retornam, e não precisavam retornar. O calendário voltou à parede, com datas claras, espaços em branco. Isso não incomodava. Certa manhã saiu de casa antes do sol, o céu ainda fechado. Caminhou até o ponto de ônibus, sentou-se, esperou. O veículo chegou, cheio, barulhento. Ele entrou, segurou firme. O dia começava como tantos outros, mas algo estava em ordem. No cais, mais tarde, passou pelo banco de concreto. Sentou-se por alguns minutos, olhou a água. Não procurou ninguém. Não esperou o reencontro. Lembrou-se da frase dita em Desafio, meses atrás. Não com dor, com clareza. Algumas palavras perdem força quando a vida encontra eixo. Ele levantou, seguiu para o barco. O motor respondeu, sem entusiasmo, sem falha. O barco avançou devagar. Nada extraordinário aconteceu. O dia seguiu seu curso. À noite, em casa, a luz da cozinha ficou acesa. A chuva começou e depois parou. Ele sentou à mesa. Fechou os olhos por um instante. Não pediu nada. Apenas reconheceu o que tinha sido devolvido. Não ouro, não vitória, mas direção e paz suficiente para continuar.